meus irmãos e minhas irmãs em Cristo Jesus. A paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam com todos vocês. Amém? Dando continuidade ao estudo da primeira carta ao Timóteo, estudaremos hoje a parte 2 do capítulo 2. Antes de iniciarmos o estudo, aqueles que ainda não se inscreveram no canal, vá lá, se inscreva, é fácil. Se gostar, dê um like e toque no sino das notificações para você receber novos vídeos, ok? No estudo anterior, nós vimos que o apóstolo Paulo, orientando a igreja lá em Éfeso, as igrejas lá na Ásia Menor, que hoje é a Turquia, endereçando, lógico, esta carta ao missionário, ao irmão Timóteo, ele fala, olha, a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, ela tem que orar por todos, tem que orar também pelas autoridades constituídas. É papel de nós, como cristãos, orarmos para aqueles que estão com poder, seja liderando um povo, seja liderando uma nação, ou no próprio trabalho, alguém que está constituído com o poder de liderança. Nós devemos orar para que o poder de Deus possa agir na vida dessa liderança. E ele falou também que há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Aqui nessa parte 2, finalizando o capítulo 2, o apóstolo Paulo, orientando também a igreja primitiva, ele vai dizer que nós, como cristãos, os homens e as mulheres, nós temos deveres, comprometimento dentro da igreja, dentro do templo, onde nós devemos nos comportar diante do Deus Santo. E ele fala que o homem ele deve ter a primazia dentro de um culto, dentro de um local de adoração. Ele tem que ter essa primazia de liderança junto à comunidade cristã. E fala também que as mulheres elas devem se comportar dignamente perante a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Quando o apóstolo Paulo escreveu esta carta foi endereçada à igreja primitiva, os cristãos primitivos, e na região lá o que hoje é a Turquia. E esses povos eram povos que haviam se convertido a Cristo Jesus, eram cristãos agora, sendo que eles ainda vinham com práticas de religiões pagãs. Assim serve também para os nossos dias. Muitos de nós que nos convertemos a Cristo, ainda no fundo trazemos das religiões que outrora praticávamos algumas superstições, algo que para a igreja cristã não há interesse nenhum. Para a igreja cristã, quando a gente vai para um templo, a gente vai para adorar, a gente vai para louvar, a gente vai para glorificar o nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos então ver essa segunda parte do capítulo 2, a partir do versículo 8. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira nem contenda. Quero que, do mesmo modo, as mulheres se vistam com roupas decorosas, com modéstia e sobriedade, não com tranças, ou com ouro, ou pérolas, ou vestidos dispendiosos, mas, como convém às mulheres que fazem profissão a servir a Deus, com obras. A mulher aprenda em silêncio, com toda a submissão. Não permito que a mulher ensine, nem que exerça autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio. Porque primeiro foi formado Adão, depois
Eva. E Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em pecado. Todavia, será salva, dando à luz a filhos, se permanecer com sobriedade na fé, no amor e na santificação. Veja bem, meus queridos e queridas irmãs, aqui o apóstolo Paulo, quando ele fala a respeito do comportamento dentro de um culto cristão, dentro de um templo religioso, ali é um local que nós devemos adorar ao Senhor. Ali é um local onde nós chegamos e fazemos tudo para a glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele fala que o homem, ele tem a primazia, ele tem que levar a mensagem do Evangelho, ele é o responsável para aquela comunidade cristã, onde ele controla todas as atividades dentro de um culto, ele fala da palavra de Deus, ele orienta os irmãos para que louvem, ele orienta aos irmãos para que andem em comunhão uns com os outros, ele orienta aos irmãos na hora da ceia do Senhor. Tudo isso faz parte do homem, é o ministério que foi dado ao homem para levar a mensagem do Evangelho. E ele fala das mulheres, que as mulheres elas têm que se comportarem dignamente, não trazendo de fora algumas práticas que muitas das vezes são levadas para dentro de um templo cristão. Um exemplo, a mulher que antes ela era do paganismo, ou antes ela vivia em alguma religião onde ela não conhecia como era o comportamento de um cristão, geralmente, ser uma mulher poderosa, ser uma mulher rica, ela vai tentar se vestir da melhor maneira possível, vai querer colocar adereços, como ele fala aqui, colocar coisas que em nada acrescenta ao reino de Deus. Porque quando uma mulher ela se veste de maneira inadequada, às vezes para que ela possa ser vista e não Cristo ser edificado na sua essência, o que acontece com isso? É que ela vai ficar sem aquela unidade do corpo de Cristo, porque o corpo de Cristo é unidade. A palavra de Deus diz que nós somos os membros do corpo de Cristo, cada um tem um dom, cada um tem uma forma de se apresentar perante Deus, mas que a unidade, ela é uma só, é o corpo de Cristo. Quando ele fala isso, ele está dizendo que as mulheres, elas se comportem, se antes ela lá fora, ela tinha uma vida que muitas das vezes para o cristão não é um comportamento adequado, dentro do templo ela tem que ir para adorar a Deus, ela tem que ir para glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo, ela tem que se humilhar em espírito e em verdade. Ela não deve querer chamar a atenção dentro de um templo religioso. Ela tem que ir na simplicidade do amor, que ali ela vai adorar a Deus. Não é ela que deve ser adorada, não é ela que deve ser vista. Quem deve ser vista ali é a palavra de Deus que deve ser ouvida, é Cristo Jesus que tem que se manifestar naquele lugar. Então, essa mensagem que o apóstolo Paulo falava para a igreja primitiva cristã naqueles tempos, há mais de 2000 anos atrás, era justamente isso, para que cuide, mulher, para que você possa estar dentro de um templo religioso cristão de maneira digna, de maneira que você não seja um escândalo, de maneira que você não seja uma pessoa, uma mulher que, aos olhos das outras pessoas que estão ali dignamente,
você seja uma pedra de tropeço, você seja alguém que ali não está glorificando a Deus, ali você está em outro mundo, vai ao culto, mas está com o pensamento voltado ao mundo, querendo aparecer naquele local e, na verdade, quem tem que ser glorificado é o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, quando ela fala que Adão e Eva, os dois que desobedeceram ao Senhor e perderam a comunhão com Deus, lá no Jardim do Éden, ele dá um exemplo aqui que a mulher foi ela que ouviu a mensagem, acreditou no diabo e também levou ao engano o seu esposo, o seu marido, Adão. Então ele diz, olha, as mulheres, elas devem se comportar dignamente, elas devem ter aquele cuidado de cuidar da sua casa, cuidar da sua família, que você será selada pelo poder do Espírito Santo através da fé, e através da fé, através do conhecimento das Escrituras, as mulheres elas vão entender o ensino que o apóstolo Paulo deixou para a igreja cristã, ir ao templo religioso sem querer aparecer, mas que Deus é que apareça. Nós temos que ser unidade dentro da igreja, não queremos aparecer, ninguém deve ser maior do que ninguém, porque o corpo de Cristo, o Espírito Santo de Deus, ele transforma os corações para que nós possamos ser um único corpo. E essa reflexão nós trazemos para os dias atuais. Devemos ter esse discernimento espiritual, onde quando nós vamos à igreja, nós vamos ao culto, glorificar, adorar o Senhor, nós temos que nos esvaziar de nós mesmos, porque ali dentro do templo feito por mãos humanas, que é justamente o templo físico, nós temos que levar o nosso templo espiritual, que é o nosso corpo, e ali nós devemos deixar o que nós temos de melhor para Jesus Cristo. Humilhação em si mesmo, essa humilhação de deixar que a palavra de Deus, deixar que a glória de Deus possa adentrar em nossos corações e possamos sermos adoradores na essência da palavra. Vamos adorar ao Senhor, vamos ter a consciência cristã que, ao irmos ao templo religioso, devemos dar o nosso melhor para Deus, devemos entregar para Ele esse amor, essa paz, essa humildade, essa mansidão, essa paciência, o fruto do Espírito em si. E é através da maneira de nos comportarmos perante o nosso Criador, o nosso Redentor e o nosso Salvador, Jesus Cristo. Amém? Querido Deus, nós te agradecemos, ó Pai, pela tua mensagem. Te pedimos, ó Pai, que o Senhor esteja tocando nos corações de homens e mulheres, que eles possam se comportar dentro de um templo que possa ali ser glorificado apenas o teu nome. Toda glória seja dada a ti, Pai, e que o homem possa orar cada vez mais, orar para aqueles que estão perdidos, orar pela família, orar para a igreja do Senhor Jesus Cristo, para que ela possa vencer o dia mau, orar para que Deus possa estar ouvindo os nossos clamores, as nossas petições, que nós devemos orar para que Deus, em sua soberania, possa nos trazer uma paz, um conforto, essa paz que excede todo o entendimento, para que possamos ser fortificados com o poder e a glória que Cristo revela em nossos corações, e que as mulheres possam, Pai, compreender que dentro de um templo cristão,
Ali ela tem que levar o seu amor, a sua humildade, trazer a unidade para dentro da igreja, deixando de lado as coisas lá de fora, as coisas que desagradam a Deus, mas diante da glória do nosso Senhor, que as mulheres possam se comportar dignamente, que elas não sejam pedra de tropeço para outros que estão conhecendo a Ti e a Tua palavra. É isso que nós te agradecemos, glorificamos e pedimos tudo isso em nome de Jesus. Amém.